Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e esse é mais um vídeo da internet onde eu vou conversar com vocês a respeito da questão de o violão ser um instrumento de cordas dedilhadas. É uma coisa meio idiota, na verdade, se a gente for parar para pensar, fazer um vídeo a respeito disso, uma coisa tão óbvia, né? Mas como a maioria das coisas importantes. Esta é uma questão menos óbvia do que parece. Existe muito a ser dito a respeito dessa compreensão do violão enquanto um instrumento musical de cordas dedilhadas e em que implica essa visão do instrumento, essa visão, né, do violão como instrumento de cordas dedilhadas. O que significa esse dedilhar? Simplesmente que se toca esse instrumento com os dedos? Ou o fato de ser um instrumento que a gente tem uma determinada forma de emissão, certo? Mas como que a gente pode pensar essa forma de emissão num contexto musical, num contexto artístico? É aqui que começa uma das discussões mais complexas a que se refere o ato de tocar um instrumento musical. E em relação ao violão, esse é um assunto que pelos comentários dos usuários do canal tem sido abordado de uma forma às vezes muito ligeira. Não culpo os professores de violão por isso, porque de fato é uma questão muito complicada, muito trabalhosa para ser abordada. E evidentemente um canal no YouTube, um vídeo de internet seria o meio menos adequado para comentar a respeito disso. Mas talvez seja possível a gente introduzir o assunto de uma forma que seja útil para estudantes, professores e para os aficionados do violão que acompanham o nosso canal. Tá? Então vamos começar falando a respeito de uma espécie de pretexto, tá? Que o título desse vídeo tenta criar, né? Para que nós falemos de uma coisa chamada toque. Tá? O próprio toque ao violão. Isso aqui é um spoiler, tá? É nisso que nós vamos chegar até o final desse vídeo, mas a nossa discussão vai passar por algumas questões que eu acho que tem uma importância grande. E eu vou comentar dois exemplos, duas peças através dos quais essa questão do toque podem ser estudadas de uma forma muito profunda, de uma forma bastante interessante, de uma forma bastante inteligente também. Trata-se do estudo Opus 35, número 9, de Fernando Sor, e Les Mystérieuses Barricades de Jean-Philippe, de François Couperin. A partitura está justamente aqui na estante, tá? Em um arranjo que o amigo Marco Lima me passou, do Marcelo Chiapparini. Tá? O Marcelo Chiapparini, inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre esse arranjo mais pra frente no vídeo, tá? Achei muito especial, achei muito competente a forma como ele organizou esse arranjo aqui. Então, Les Barricades Mystérieuses, as misteriosas barricadas, as barricadas misteriosas de François Couperin, uma peça original para cravo, que eu vou comentar ela como sendo uma obra, né, que é um exemplo interessante de como o toque no violão é uma coisa que precisa ser vista de maneira especializada, tá? E, portanto, a gente precisa de gastar algum tempo para entender o que significa isso. Tá? Vamos começar, então? Bom, eu queria começar a discussão densa nesse vídeo pedindo para vocês pensarem em uma dualidade. Tá? A dualidade que eu estou propondo para vocês é a casualidade versus a construção de significado. Tá? Não é obrigatório que a gente comece a pensar por aí, né? Mas eu acho que raciocinar a respeito dessa dualidade vai oferecer para a gente um caminho interessante para a gente pensar no assunto desse vídeo. Tá? Isso que a gente chama de casualidade é uma sequência cega de eventos, tá? Onde o engenho humano e a inteligência humana não tem controle e nem deseja ter controle. Ela se coloca deliberadamente ausente dessa sequência cega de acontecimentos e de eventos. Tá? Essa ideia de casualidade, né? Essa ideia de que existe uma relação, claro que pode, um evento sucede outro, por exemplo, se eu seguro um determinado objeto, eu solto, esse objeto cai. Mas eu não estou preocupado em construir significado com a queda desse objeto. Tá? Até aqui nós estamos no território da natureza bruta, tá? Da natureza, da forma como ela se manifesta nos seus eventos naturais. Quando a gente começa a imprimir significado a esses eventos, aí é que começa o trabalho de fato humano, o trabalho das humanidades e, portanto, o trabalho das artes. Tá? A queda de um objeto pode ter simbologias bastante diferentes, dependendo das vivências e das histórias das pessoas. O fato é que esse processo de criação de significado aos eventos é um processo eminentemente racional, também emocional,
a gente pode pensar nesse objeto como sendo intencional, para falar um pouco com a fenomenologia, né? Com a parte da filosofia que analisa o fenômeno. A intencionalidade dos eventos é aquilo que distingue o universo da natureza do universo das humanidades. Tá? Eu não quero aqui fazer uma dualidade do tipo que imperou durante muito tempo nas ciências, no sentido de distinguir o ser humano de animais, né? Não. Vamos pensar simplesmente numa questão intencional, né, onde você sobrecarrega um evento de intencionalidade, separado de um evento totalmente casual, onde não existe nenhuma intenção de nada, não existe intenção de controle, mas também não existe intenção de apropriação nem de relacionamento. Não existe uma relação, portanto, de envolvimento com os objetos e, portanto, as relações amorosas também estão vedadas. Quer dizer, não tem afeto, né, em relações que a gente procura não estabelecer relações de significado. E aí a palavra significado é que eu queria que vocês focassem, porque ela vem de signo, né? Quando um determinado evento passa a simbolizar alguma coisa, aí é que começa o trabalho humano de fato. Esse objeto está ali no lugar de uma outra coisa, normalmente de um sentido. Tá? O grupo Lume, que é um grupo de teatro estupendo que existe na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Né? A Unicamp é uma universidade de pesquisa, então ela tem também um núcleo de produção artística, que é esse grupo, né? o Lume Teatro. São 7 atores que fazem pesquisa de técnicas teatrais de diversos lugares e apresentam um trabalho artístico realmente assim, superlativo. Tá? Eles têm uma contribuição acadêmica muito importante para a gente pensar a produção das obras de arte. Eles são mais focados no produzir artístico do que no analisar artístico. Né? E é muito valioso para eles a noção de extracotidianidade. Tá? O que significa extracotidianidade? No contexto desse vídeo, por exemplo, vocês que estão assistindo, estão me vendo fazer uma série de gestos, de expressões faciais, estão me vendo produzir um texto. Né? Eu estou falando um texto, embora ele seja improvisado só nas suas linhas gerais, é que ele está pré-planejado, né? Mas eu estou fazendo uma grande improvisação a respeito desses temas. Tudo isso está dentro do domínio do cotidiano. Tá? Eu estou usando esses gestos, essas gestualidades para expressar uma outra coisa que é o tema da aula de hoje. Tá? Mas no contexto da extracotidianidade que o Grupo Lume procura, eles tentam trabalhar os próprios gestos em si. Quer dizer, o objetivo é o gesto, não é o que esse gesto representa. Para o artista, é importante construir a forma como esse gesto vai se apresentar para um público, de maneira que ele pode ter, então, significado, ou seja, que ele não tenha casualidade, que ele não seja casual, que ele seja intencional. Tá? Então, essa primeira distinção é aquilo que nos torna artistas, é aquilo que nos coloca na direção de pensar tudo aquilo que pode ser mostrado num espetáculo, ou numa peça de concerto, ou num recital de violão, isso se torna, então, extra-cotidiano, porque é carregado de intencionalidade, certo? A gente tenta evitar, então, no mundo das artes, seguindo essa indicação do Lume Teatro, tá? A gente tenta evitar nesse contexto de produção da obra artística, a gente tenta evitar todo tipo de casualidades. Tudo aquilo que a gente coloca no palco ou numa peça precisa ser carregado de sentido. Bom, antes que a gente tenha um palco, a gente precisa ter primeiro uma sala de estudo. Então, nessa sala de estudo é que a gente constrói este som que não é casual, que não é simplesmente o passar de dedos pelas cordas, mas ele tem um sentido, ele tem um significado, ele tem uma carga, tá? Que é o que chama a atenção do público, né? Ou de uma pessoa, de um ouvinte, de um escutador, né? Chama a atenção dos escutadores no momento em que esse som acontece. Esse som tem que ser ele mesmo em si, a matéria-prima desse som, ele tem que ter uma diferença em relação àquele som que a gente tira cotidianamente. Ele não pode ser uma sonoridade sem responsabilidade a respeito dos fenômenos e das consequências dos eventos que regem a produção desse som. Ele precisa, portanto, ser um som intencional, ele precisa ser um som não casual, ele tem que ser um som extra-cotidiano. Tá? Um exemplo em relação ao que poderia ser essa extra-cotidianidade do som, a gente precisaria verificar no aprendizado mesmo do instrumento musical. Tá? O que significa que o violão é um instrumento musical de cordas dedilhadas? Eu acho muito mais importante a gente pensar que o violão é um instrumento musical do que pensar que ele é um instrumento de cordas dedilhadas. Tá? Porque todo instrumento musical pode disfarçar a sua natureza.
Uma frase, por exemplo, pode disfarçar o fato dela estar sendo tocada com dedos percutindo cordas. Se eu faço o meu toque suave o suficiente para disfarçar esses ataques, eu tenho uma melodia que pode ser absolutamente lisa, absolutamente ligada. É diferente de se eu simplesmente enfio meu dedo de qualquer forma nessas cordas e eu começo a deixar que transpareça para o ouvinte esse ataque dos dedos nas cordas. Aqui eu deixei que cada corda soasse no timbre que é mais natural, no timbre que é mais orgânico para cada uma delas. Mas no primeiro exemplo eu tentei controlar o timbre de cada uma dessas cordas. Essa primeira corda não pode soar como ela quer. Veja a diferença entre esse Ré, que é na segunda corda, e esse Mi. Se eu, dependendo do jeito que eu deixo a unha funcionar, eu escuto mais o ataque da unha do que o som da nota que eu quero. A intencionalidade é essa, porque esse Mi faz parte desse Ré. Então eu não posso nem passar de uma nota para outra de qualquer forma, e também não posso permitir que esse timbre seja descontrolado, ou seja, eu não posso permitir nenhuma casualidade. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter uma ideia na cabeça a respeito do que esse som precisa ser, certo? Para que eu tenha controle desse som, a mão tem que saber muito bem o que ela tem que fazer. E aí a gente chega no toque, né, que eu tenho que aproximar um pouco mais o violão da câmera para demonstrar a vocês que o toque no violão ele é uma construção de reflexos muito complexa. O que está em jogo nesse reflexo é um pequeno soco que eu preciso dar nessa corda à medida que eu me aproximo dela. Por exemplo, eu tocar com o indicador nessa corda aqui, na terceira corda. Se eu simplesmente passo o dedo pela corda, eu tenho esse som que eu estou chamando de cotidiano ou casual. A corda não entende bem o que ela tem que fazer, porque parece que tem alguma coisa dando alguma ordem para ela que ela não entende bem o que é. Então ela simplesmente vibra, sem nenhum compromisso intencional. Agora, a partir do momento que eu desfiro um ataque que tem um pouco mais de energia nessa corda, eu tenho essa corda dizendo uma intencionalidade, uma determinada dinâmica, uma determinada frequência. Eu estou falando muito difícil, mas a obtenção dessa intencionalidade sonora não é tão complicada quanto parece. A gente tem um movimento muito simples que tem que ser feito com o dedo, que tem que ser feito uma trajetória no sentido de fechar a mão, tá? E essa trajetória, ela tem uma velocidade determinada que aumenta à medida que eu me aproximo da corda. Quando eu chego bem pertinho da corda, eu preciso que essa velocidade seja a máxima possível. Ou seja, o dedo precisa, entre esse gesto de encostar na corda e se desligar dela, isso tem que acontecer rapidamente. Não estou dizendo que tem que ter força, tá? Mas rápido, tem que haver velocidade. Também não estou dizendo que a gente tem que sair jogando o dedo na maior velocidade possível, não. Eu estou dizendo que à medida em que a gente se aproxima da corda, o dedo se mexe um pouco mais rápido. Quando eu encosto na corda, esse dedo precisa ter um tranco e jogar o máximo de energia possível na corda através da velocidade e não através da força. Talvez não seja tão desnecessário dizer que o toque só pode ter velocidade se as mãos, se os dedos estiverem relaxados, tá? Essa é uma das bases que a gente poderia entender como uma base possível da escola de Sérgio Abreu. Não sei se a gente pode falar que Sérgio Abreu tenha fundado uma escola, porque ele não teve alunos formais. Mas ele desenvolveu um diálogo muito rico com muitos violonistas, e os violonistas que levavam a sério aquilo que ele realmente dizia no seu ateliê, têm essa característica no seu som, né? É um ataque que transmite energia para as cordas através da velocidade. E é aqui que a gente consegue, no universo do violão, sair da cotidianidade, sair da casualidade, sair do tanto faz, sair da sequência de eventos que não tem uma conexão entre si e não tem uma intencionalidade, e a gente chega na obra de arte. A gente chega na arte sendo feita com um instrumento de cordas dedilhadas. A partir daí eu fico um pouco mais tranquilo, porque a gente está pensando no violão como um instrumento musical, primeiro, certo? Portanto, um instrumento que responde a demandas artísticas de uma forma mais ampla e se coloca no seu lugar próprio de instrumento musical, a música entre outras artes, a música como uma entre outras artes. E a partir dessa colocação do violão como um instrumento musical, depois disso é que vem a casualidade de ele ser um instrumento de cordas dedilhadas. O que significa esse dedilhado? Esse processo de preparação do toque que eu acabei de descrever. Tá?
Por causa desse processo de aprimoramento do toque é que a gente pratica escalas e arpejos. Todos os exercícios que estão relacionados ao violão são no sentido de imprimir nos reflexos da mão direita essa extra casualidade, essa extra cotidianidade. A gente obtém então uma sonoridade que pode chamar a atenção em si. Depois que a gente tem essa sonoridade que pode chamar a atenção em si, aí a gente pode partir para as obras então e nos tornar, ocupar um lugar que é o que nos interessa a todos, né, que é o lugar de intérpretes. A interpretação musical é o objetivo de todo violonista, mas para que a gente chegue na interpretação musical é preciso desenvolver essas ferramentas, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui do canal, os primeiros vídeos do canal, se vocês forem rolando os vídeos, tem 6 aulas, bem no comecinho, tá? Que eu chamei acho que de videoaulas com o Luciano Moraes, uma coisa assim, que eu faço uma descrição um pouco mais detalhada desse toque e alguns exercícios específicos para desenvolver essa sonoridade, tá? Então assistam esses vídeos para entrar em um pouco mais de detalhe a respeito disso, mas hoje eu queria conversar, assim, para finalizar esse vídeo, eu falei que eu ia mencionar 2 exemplos, né? O primeiro exemplo é o estudo Opus 35, número 9, do Fernando Sor, né? Que é uma peça, parece aparentemente bastante simples, né? Só esse início dessa frase, ela nos coloca diante de a gente poderia perfeitamente colocar isso aqui num cifra clube, né? A gente tem Lá maior, Mi maior com Sol, Ré maior com Fá, Lá maior com Mi, Ré maior, Lá maior com Dó sustenido no baixo, Mi maior com Si no baixo, sétima acrescentada, que encaminha a gente para o Lá maior em estado fundamental, tá? Essa nomenclatura, porque eu não gosto muito dessa nomenclatura, não acho muito legal esse jeito de pensar a harmonia, né? Mas, enfim, é o mais utilizado. Também não sei se é o mais utilizado, sei que é uma forma onde eu reconheço a minha formação dentro do universo da música popular, tá? Pode ser que a música popular não incorpore mais esse tipo de nomenclatura, mas em todo caso a gente tem Mi maior em primeira inversão, Ré maior em primeira inversão com a terça no baixo, Lá maior em segunda inversão com a quinta no baixo e assim por diante. Mas quando a gente se aproxima dessa música e tenta colocar nela esse raciocínio que eu acabei de expor para vocês, um pouco mais derivado da fenomenologia, que aqui nos empresta a ideia de intencionalidade e extracotidianidade, a gente vai percebendo que existe uma melodia que tem uma vida própria, quase que fosse uma escala descendente no baixo, né? Eu saí do Lá, passei para o Sol, Fá e o Ré, né? E o Mi, perdão, depois uma pequena respiração, Ré, Do, Si, Lá, né? É uma escala diatônica, né? Sem nenhuma pretensão de ser uma melodia assim, muito especial. Mas por que ela chama a atenção? Por que ela tem um interesse diferente? Porque ela está contornada de outras notas dos acordes, certo? Todo mundo conhece o conceito de tríade, né? Que é quando eu empilho 3 notas separadas por terças. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então Dó, Mi e Sol é uma tríade de Dó maior. Aplico esse processo para todas as outras tonalidades, eu tenho aqui uma tríade de Lá maior. Lá, Dó sustenido e Mi. Esse Dó sustenido é ouvido 2 vezes, né? Antes do arpejo fechar o ciclo. O Mi é ouvido uma vez só. Esse Mi vai continuar sendo ouvido, mas agora eu ouço Si ao invés do Dó sustenido. Quer dizer, ela desceu uma terça com a voz do baixo, mas o Mi continua pendurado. Quando eu chego no acorde de Ré maior em primeira inversão, esse Lá estaciona. O meu anterior Mi desceu para o Ré, baixou o Fá sustenido do baixo para o Mi, o Dó sustenido desceu junto. Enquanto a voz do meio permanece parada em Lá. Quer dizer, eu tenho 2 acordes com notas comuns. Nesse caso é a nota Mi. E nesse caso é a nota Lá. Obviamente a gente não vai mostrar aquilo que está parado. O que interessa são as vozes que estão se movimentando. Mas essa diferença, quer dizer, eu estou construindo aqui em 2 compassos, eu estou explicando, né, nesses 2 compassos como que o Sor quebra padrões de paralelismo entre as vozes. Tá? É evidente que eu não posso tocar isso de qualquer maneira. Tá? É evidente que a voz Dó sustenido tem um pouco mais de peso para que eu ouça ela descer do Dó para o Si até o Lá. Mas se eu continuo batendo nela, quando ela chega no Lá e estaciona, eu vou chamar a atenção para uma coisa que não tem movimento, né?
Só que eu tenho essas movimentações. Né? Dá para imaginar, depois desses comentários sobre o toque, né, que os dedos precisam ter uma atitude muito diferente conforme esses intervalos que estão sendo cantados. Tá? Então eu preciso colocar o som depois desse lá. Não basta simplesmente tocar. Né? Eu tenho que conduzir. Geralmente nesse estudo, a quarta nota do arpejo vai ser um pouco mais suave do que a segunda. Primeira, segunda, terceira, quarta, que é a nota que se repete, tá? Perceba que a última das 4 notas de cada tempo soa um pouquinho mais suave. Vou fazer mais uma vez. Justamente porque ela é uma repetição de uma nota que já está soando, tá? Quando eu pego uma peça como essa, do Couperin, Les Barricades Mystérieuses, não sei falar francês, mas enfim. Eu tenho um arpejo muito parecido com o estudo Opus 39, Opus 35, número 9 do Fernando Sor, tá? Só que essa é uma peça originalmente escrita para cravo, e o Couperin vai ter muito mais facilidade em explorar essas distâncias que tem entre essas notas, essas tríades, né? Criando então melodias que são realmente independentes umas das outras. A gente fica sempre na dúvida se a gente toca, por exemplo, se a gente canta um intervalo Mi, qual é a melodia nesse caso? Toriram, toraró, é isso mesmo? Aqui eu já vejo uma situação que vai me contradizer completamente, porque se eu acabei de fazer Si, esse Si teria que ser mantido quando eu toco baixo Lá. Ele ainda está aqui, ele vai se chocar com Dó sustenido para se resolver em Lá, então eu vou criar esse jogo de dissonância e consonância, que é muito comum no contraponto, né? Eu não posso tocar forte, forte, eu tenho que demonstrar a tensão disto, que se resolve nisso. Então esse toque do intervalo Lá-Dó precisa ser mais suave do que o toque do intervalo Si-Dó. Como que eu faria isso, né? Eu tenho que tocar esse Si de maneira que, quando chegar a hora de tocar o Dó, esse Si ainda esteja presente. Se eu toco ele muito suave, ele decresce e não choca com o Dó natural, tá? Então, esse trechinho aqui já me coloca num desafio diferente em relação ao início do compasso, porque antes eu posso simplesmente tocar e o Dó, a segunda vez que eu toco o Dó aqui da terceira corda é mais suave. Mas aqui não, aqui eu tenho que mostrar claramente o Si para que essa dissonância seja ouvida. Esse, por exemplo, compasso 4, né? Complicadíssimo tocar Lá, Dó, Fá, Lá, Si, como se isso fosse de fato uma melodia e não um simples arpejo. Né? Porque se eu toco simplesmente como um arpejo, eu tenho uma melodia composta saindo desse Lá. Será que é isso que o Couperin imaginou? Ou ele quer realmente que se cante todas as notas? Todas as notas presentes, para que a gente ouça bem cantadas todas elas? Ou será que ele quer esse Lá isolado? A partitura não vai indicar. Esse é o tipo de informação que a partitura não traz. Ele poderia ter escrito. Mais uns 200 anos a gente vai ter no romantismo os compositores sobrecarregando as partituras de informação para que os intérpretes não façam leituras muito diferentes do que os compositores imaginaram. Mas talvez no período barroco o conhecimento musical girava de uma forma um pouco mais orgânica, um pouco mais fluida. Provavelmente os cravistas dessa época sabiam o que o Couperin queria dizer, tá? Então não seria necessário anotar isso? Ou será que isso era algo que era relegado aos intérpretes escolherem? A gente não sabe. O que a gente não pode fazer numa peça como essa é deixar que o instrumento se vire. A presença
clara, autêntica e intencional do violonista precisa estar aqui controlando o cantabile entre esses intervalos. Tá? E essa é a tarefa do toque no violão, né? Na mão direita a gente chama isso de toque. Esse toque precisa ser especializado, e essa especialização é aquilo que a gente almeja nos estudos de técnica de arpejos e de escalas. Tá? Enfim, a gente pode falar horas e horas e horas dessa peça. Eu estou preparando um material aqui para o canal a respeito dela especificamente, bem como da peça do Sor, que eu acho que são peças bastante complementares. Né? Quem pretende um dia tocar a peça do Couperin faz muito bem começando estudando o Opus 35 número 9 do Sor. Ele pode fazer uma escada interessante até a peça do Couperin. Né? Então vai haver alguns vídeos no canal a respeito dessa peça para que a gente possa conduzir, né, talvez, esse processo. Mas por hora, para esse vídeo, eu gostaria de dar essa introdução e falar um pouquinho mais do que significa essa ideia do toque, essa ideia do som extracotidiano. Tá? Para finalizar, eu queria só deixar um recado para a comunidade do Conversa de Violonista, que, assim, como vocês sabem, os vídeos são postados no dia em que eles são feitos. Tá? Então eu faço os vídeos e posto no mesmo dia, ou um dia depois, ou eventualmente eu deixo programado para ser veiculado na mesma semana de gravação. Nesse caso, eu estou veiculando esse vídeo no dia que eu gravei. E nós temos um estado de relativa suspensão, vocês devem imaginar por quê. É só observar a data desse vídeo que vocês vão perceber em torno de que expectativa a comunidade violonística está e estará, ou estava, nesse período do ano, né? Esses dias de janeiro de 2023. Eu quero deixar aqui um abraço muito carinhoso à família de Sérgio Abreu, que nesse momento está passando por uma situação bastante complexa. E essa família é a família que se reuniu em torno dele pelo amor à música, pelo amor ao violão, e por tudo aquilo que ele fez enquanto uma pessoa 100% dedicada ao nosso instrumento, né? E em torno dessa dedicação é que ele construiu laços de amor, de amizade, que hoje estão sendo fundamentais para que ele receba o cuidado que ele precisa. Tá? Que essas pessoas que estão cuidando do Sérgio Abreu hoje recebam o meu abraço de carinho, de cuidado e de companheirismo. Espero que ele saia dessa situação logo, espero que a gente possa ter boas notícias no próximo vídeo do canal Conversa de Violonista, mas o foco principal desta iniciativa, né, do Conversa de Violonista está muito em torno da contribuição do Sérgio Abreu. Essas ideias que vocês estão ouvindo aqui foram aprendidas dele, em certo sentido. Eu tive vários encontros com o Sérgio Abreu durante a minha vida de estudante, né, e de profissional também. Ele foi o tema principal da minha dissertação de mestrado. E podem ter certeza que vocês vão ganhar muito vendo os vídeos dele, do seu irmão Eduardo, que estão hoje disponíveis na internet. Tá? Muito do que eu entendo o que é o violão, o que é a música, vem dessa contribuição, dessa indicação formal do Sérgio Abreu. Tá? Então é isso, ele é uma espécie de referência central e essa é uma das razões pelas quais nós estamos nesse estado de suspensão. Mas de qualquer forma eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Muito obrigado aos que assistiram até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.